Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí para mais um assunto da nossa segunda série do ensino médio. Pessoal, nosso assunto de hoje é o colonialismo, né? A dominação das metrópoles, então, sobre as colônias. Na aula passada, nós discutimos sobre o mercantilismo, né? Essa política econômica aí dos estados modernos, né? Que faz com que os estados queiram enriquecer cada vez mais. Isso faz com que eles saiam, né, à procura de novas terras, novos mercados, né, lugares que possam oferecer matérias-primas. Então, hoje, nós vamos discutir o colonialismo, porque o colonialismo está atrelado ao mercantilismo, né? O mercantilismo é essa política econômica e o colonialismo é o que se dá, então, nessas colônias, é um sistema, né? E a gente o colonialismo, quando você fala na história, ele acaba meio que se repetindo, né, no imperialismo, que os historiadores chamam de neocolonialismo, né? Então, mas agora a gente vai ver esse colonialismo que se tem aí a partir das grandes navegações. Vamos lá. Pessoal, qual a definição, né, do colonialismo? Um conjunto de relações entre as metrópoles e suas respectivas colônias em uma determinada época histórica. O sistema colonial que nos interessa, então, aqui, abrangeu o período entre o século XVI e o século XVII, ou seja, né, faz parte do antigo regime da época moderna e é conhecido como antigo sistema colonial, né? Muito se diz, o Brasil ainda tem assim traços desse sistema colonial brasileiro. De fato, né, nós somos então aí uma colônia de Portugal. Pessoal, então nós temos aí as colônias modernas. Por que colônias modernas? Porque algumas metrópoles, elas tinham umas colônias antigas que já praticavam, né, algumas relações, né, de plantação, de explorar a colônia, mas agora nesse contexto nós temos as colônias modernas. Então elas são verdadeiras extensões da economia metropolitana, serviu exclusivamente para o lucro dos colonizadores, né? Então uma terra que vai servir para o lucro então dessas metrópoles. Estavam diretamente subordinadas às condições políticas e econômicas dos conquistadores e concentraram-se no continente, então, aí, americano, né? Nosso continente aí que foi invadido, né? Chegaram no continente. A gente sempre discute muito isso, né? O continente americano foi descoberto, calma aí, né? Tinham pessoas, civilizações e culturas. Mas vamos lá, pessoal. Qual era, então, a função da colônia, né? Consumir, era um lugar onde era um mercado consumidor, consumia esses produtos, né, da metrópole, fornecia artigos, então, também para a metrópole e a ocupação, né, para os trabalhadores da metrópole. Em outras palavras, a colônia existia para desenvolver, então, a metrópole, principalmente através aí do acúmulo de riquezas, seja através do extrativismo ou de práticas agrícolas mais ou menos sofisticadas, né? Então, a colônia ela tinha essa função de enriquecer cada vez mais a metrópole. Pessoal, e o sentido, né? A atividade colonizadora europeia aparece como um desdobramento, então, da expansão puramente comercial, né? Aqui, voltando ao mercantilismo, passou-se da circulação, comércio para a produção, e os dois tipos de atividade, circulação e produção, coexistiram, né? Isso significa que a economia colonial ficou atrelada ao comércio europeu. Aí, segundo um historiador muito conhecido, chamado Caio Prado Júnior, né, que ele discute essa questão econômica do Brasil, ele diz que o sentido da colonização era explícito, né? Fornecer produtos tropicais e minérios para o mercado externo, né? Então, era mesmo só oferecer, né? Sustentar, então, essa metrópole, tá bom? As razões, pessoal, a centralização do poder, né, foi condição para os países saírem em busca de novos mercados, né, organizando-se assim as bases do absolutismo e do capitalismo comercial, como a gente viu no mercantilismo. Rivalidade entre os países, Portugal e Espanha, né, que ficaram bem fortes, eles começaram a ficar ameaçados pelo crescimento, então, dessas outras potências, tá bom? Aí, então, as razões que levaram à colonização, né? Acordos anteriores, como o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, começaram a ser questionados, né, por países em expansão que não faziam parte desse acordo, né, dividia, então, as terras entre Portugal e Espanha, e as outras nações começaram a questionar, né? A descoberta de ouro e da prata no México e no Peru, né,
partir aí dos incas, né, dos maias, dos aztecas, e de toda a procura, né, América Latina ela forma, então, um mercado, um espaço onde fornece muito, muito ouro e prata, né, isso que enriquecia. Então, a gente tem essa descoberta e a crise do mercado indiano, né, concorrência com Flandres. Então, o comércio ele deixa de ser focado na Índia e volta agora, então, para o continente americano, tá bom, pessoal? E aí, esse sistema, né? Esse sistema, o que, que a gente tem? A gente tem, pessoal, dentro desse sistema, a exploração através do pacto colonial, né? Que é um conjunto de regras onde o país conquistador, a metrópole, estabelecia sobre a nova região conquistada, a colônia. E aqui do lado a gente tem um esqueminha pequenininho, mas dá da gente entender como é que se dava esse pacto colonial, né? O que, que a gente tem? Nós temos a metrópole, que vai fornecer produtos manufaturados, né? Escravizados e homens escravizados para a colônia. A colônia, então, ela vai oferecer matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos para a metrópole, né? Então, temos aí esse ciclo, né? A colônia ela só pode oferecer essas matérias-primas para a metrópole e só pode também consumir os produtos industrializados, manufaturados, então, da metrópole, né? Isso faz com que a metrópole ela enriqueça, né, cada vez mais. Aí a gente tem o monopólio, permite, então, a exploração da colônia pela metrópole, né? Só podia comercializar com a metrópole, como eu disse, a colônia sujeitava-se aos preços, né, de compra e venda, eram aqueles preços fixados, e a colônia não podia concorrer com a metrópole, né? Mesmo querendo vender as matérias-primas para outra nação, eles não podiam, né? Só aí para a metrópole, ok? Pessoal, aí a gente tem as colônias de exploração, que é o que acontece aqui no Brasil, né? Aconteceu em parte dos Estados Unidos, em alguns locais, né? Foram, então, a regra do sistema colonial e a América foi, então, o seu palco principal, né? As colônias produziam matérias-primas, gêneros tropicais e metais nobres, pedras preciosas, né? Que eram, então, levadas ainda para as metrópoles, ok? Aí, nessas colônias de exploração, a gente tem um sistema de exploração agrícola, né? Desenvolvido nas colônias, que é o conhecido plantation, né? Que aí a gente tem algumas características, né? O latifúndio, ou seja, a produção, a plantação, né? Numa vasta terra, né? Uma vasta terra onde se tem só a plantação daquele produto. A monocultura que vem agora também aí só um produto, né? Que é plantado, colhido, aqui a gente tem a cana-de-açúcar. O escravismo, né? Aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, né, a parte sul dos Estados Unidos, e a exportação também, tá? Esses produtos eram para serem levados aí para outros países. No caso, a gente tem aí a metrópole, que a partir da metrópole ela faz toda a comercialização na Europa, ok, pessoal? E aí também, dentro desse contexto de colonialismo, nós temos as colônias de povoamento, né? Que elas já seguem outra dinâmica, né? Que elas acontecem por causa do excedente populacional, pelas perseguições religiosas, como os Estados Unidos, né? Esse caso da coroa. Então, são colônias onde as pessoas vêm para povoar, né? Diferente da exploração, que o nome já diz, explorar, né? E aí, as colônias de povoamento, a gente tem como características, né? O minifúndio, né? Terrenos pequenos, a policultura, vários produtos, a mão de obra familiar, assalariada, subsistência, né? A agricultura de subsistência e atividades mercantis, o comércio triangular também, né? Esse comércio triangular vem aí se referindo a essa relação com a metrópole de venda de produtos, tá bom, pessoal? Então, o que a gente tem das consequências, né? Do colonialismo, principalmente aí no continente americano, né? A dizimação dos povos americanos, né? Quando se fala assim dessa violência contra os indígenas, a expansão do conhecimento no mundo e de outras civilizações a partir dessas trocas culturais, né? As técnicas também. No plano econômico, nós temos o deslocamento do comércio do Mediterrâneo para o Atlântico Norte, né? Sai de lá para cá. A questão dos altos preços causam revoltas sociais, né? Nas metrópoles também, porque os preços começam a aumentar e a gente tem uma população também que vai ficar muito pobre. No plano político, o fortalecimento, principalmente aí da Espanha, né? Desses estados. E no plano social, a nobreza entra em processo de decadência, né? E os comerciantes industriais, eles começam a enriquecer também, tá bom, pessoal? Outra questão aí que a gente vai ver sobre a ascensão dessa burguesia.
Então, vamos para o nosso exercitando. Vamos lá. Pode ser considerada uma característica do sistema colonial a adoção por parte das metrópoles, uma política liberal que facilitou a emancipação das colônias. B, a não intervenção do Estado na economia e o incentivo às atividades naturais. C, o monopólio comercial metropolitano e sua influência no aquecimento da burguesia e no desenvolvimento do capitalismo. D, a extinção do trabalho escravo e o desenvolvimento econômico das áreas coloniais. E E, a economia voltada para o mercado interno e para a acumulação capitalista no setor colonial. E aí, pessoal, qual será a nossa alternativa correta? Temos, claro, né, que a C, o monopólio comercial metropolitano e sua influência no aquecimento da burguesia e no desenvolvimento, então, do capitalismo. Ok, pessoal? Então, não esqueçam de acessar a nossa plataforma, reverem essa aula, procurarem, né, na internet textos, né, que possam ajudando aí vocês nesse período. E até a nossa próxima aula. Tchau!